Eu queria que você falasse de uma forma assim, como é que funciona isso? Porque eu sei que é consórcio, né? Já comprei carro, soube como é que é, esperei, fui sorteado, enfim. Só que quando se trata de imóveis, é outra pegada. Então, eu queria ter ideia realmente como é que funciona isso. Entendeu? Legal. Então, basicamente, o investimento ele não envolve necessariamente os imóveis. Claro que quem quer investir em imóveis depois tem várias outras possibilidades que se abrem ao longo do tempo. Então, a primeira ideia é a gente usar literalmente só o consórcio como ferramenta de investimento. A gente faz as cartas de consórcio e vai pagando ela mensalmente de forma a gente vender, quando a gente contempla a nossa carta, e a gente contempla ou pelo sorteio ou pelo lance fixo, usando uma estratégia específica nesse plano, quando a gente contempla a nossa carta, o que a gente faz na prática é vender o nosso lugar na fila para alguém que esteja querendo comprar um imóvel e que quer o crédito de imediato. Então, ele não pode ficar esperando na fila para ser contemplado sem saber quando isso vai acontecer. E ele não quer fazer um financiamento que custa muito mais caro do que essa carta que a gente está vendendo para ele. Como o valor do consórcio ele é muito barato, o custo financeiro de uma operação de comprar um imóvel com consórcio, ela é uma operação muito barata, a gente cobra a diferença entre o que custaria um financiamento e o que custa o consórcio. E a gente ganha essa margem aí no meio. Basicamente, esse é o resumo de todo o investimento. Eu já tive outro consórcio, já sei como é que funciona essa questão dos lances. Eu só queria entender como que funcionaria o lance automático, que parece que você chegou a comentar no seu vídeo, né, que a sua equipe ficaria responsável, né, por esse processo. Isso Eu queria aí. saber como que ele funciona e como que vocês fazem para definir qual o melhor tipo de lance, se é aquele fixo, se é o de 30, se é o de 20. Uhum. Assim, os lances, como funcionam as contemplações nesse grupo? A gente tem 4 contemplações programadas. A gente tem, e nessa ordem, inclusive, a contemplação pelo sorteio, a do lance livre, onde o maior ganha, e normalmente a gente está falando de um lance de 60% ou mais, é um lance que não vale a pena ofertar, mas muita gente mal orientada acaba ofertando, ou que não sabe matemática financeira e acaba pagando mais caro do que deveria. Então tem o sorteio, o lance livre, o fixo de 30% e o fixo de 20%. No início dos grupos, como o grupo ainda está se ajeitando, o pessoal está pagando, de vez em quando tem atraso, de vez em quando o grupo ainda não está 100% completo, no início dos grupos, costuma não ter saldo para sair em todas as 4 contemplações. Então, o último lance, o fixo de 20%, ele acaba não valendo a pena a gente ofertar, porque provavelmente a gente não vai ser chamado porque não vai ser entregue aquele lance. Então, a gente sempre começa ofertando o lance fixo de 30% para todo mundo. Como eu faço a venda nesse pacote fechado, concentrada em uma semana e tudo mais, eu limito a quantidade de pessoas que eu coloco dentro do mesmo grupo para que a gente não concorra entre nós todos com todo o restante do grupo. E isso é uma parte importante do processo, porque se vocês tentarem comprar o plano que eu indico direto com a Rodobens, eles não têm o plano com a prestação reduzida por todo o plano. Eles têm o plano com a prestação reduzida nas 5 primeiras prestações. O que aconteceria se eles tivessem a prestação reduzida em todo o plano? A arrecadação do grupo ela não seria suficiente para contemplar todo mundo no prazo necessário. Até seria usando a questão dos lances que são adiantados e tudo mais, mas demoraria mais tempo para ter essa dinâmica e ia prejudicar a probabilidade de contemplação que a gente busca de contemplar mais cedo usando essas estratégias. E uma da parte fundamental, então, da estratégia é isso, é não cadastrar tanta gente no grupo a ponto da gente começar a quebrar as nossas próprias métricas. Então, a gente tem essa ordem de lances. O lance, então, começa com ofertando lance fixo de 30%
todo mundo, e eu cuido disso por aqui. Eu tenho a minha equipe que oferta para todos os clientes. As cotas, elas são cadastradas bem espaçadas entre si, de modo a gente diminuir a concorrência entre nós, que estamos participando, e ter uma probabilidade de contemplação média que é acima do que seria a média matemática do grupo, justamente por conta desses valores de lance que entram no grupo e acabam permitindo mais contemplações. Então, depois de um tempo que o grupo está andando, inclusive, a gente tem aquelas 4 contemplações programadas: sorteio, lance livre, fixo de 30% e fixo de 20%. Quando o grupo começa a ter saldo extra para contemplar mais, ele começa a entregar mais contemplações pelo lance livre. E como esse lance livre já é de 60%, acaba injetando ainda mais dinheiro, mais rápido, e vira uma bola de neve. Então, tem meses, alguns grupos um pouco mais adiantados, com 3, 4 anos rodados, que a gente tem 8 contemplações no mesmo mês. E isso vai diminuindo a nossa concorrência e fazendo que, na média, a gente tenha uma quantidade de contemplações maior antes do tempo do que depois do tempo. Então, basicamente, essa é a estratégia aí de lance. Não sei se respondi completamente aí. Respondeu sim, tranquilo. Obrigado. Tem mais alguma? Beleza. Elizabeth, estou contigo. Em relação ao seu acompanhamento nos lances, e caso eu queira alguma informação que eu precise falar com você durante aí o período, né, do consórcio, como é que funciona? Me explica melhor. No caso, justamente, esses lances é você que dá, você informa a gente. Quando tem contemplação, é você que vai informar ou é a Rodobens? Como que funciona? Ou melhor, esclarece um pouco melhor, que eu ainda fiquei na dúvida. Eu tenho aqui uma equipe que me ajuda e que cuida de várias partes da operação, tanto na transmissão de e-mails, mensagens de WhatsApp, cadastro, negociação das cartas contempladas. Então, basicamente, a parte de atendimento, de tirar dúvidas e tudo mais, é tudo comigo. Todo cliente meu tem acesso ao WhatsApp pessoal meu. Então, literalmente, a mensagem chega no meu bolso na hora que manda. Dependendo do momento, pode ser que eu demore um pouco mais, um pouco menos para responder, mas para a maior parte das perguntas tem também a equipe, tem o WhatsApp com o nosso robozinho para as coisas mais triviais, tipo pedir um boleto, uma segunda via de boleto e tudo mais. E tem todo o atendimento da Rodobens também para coisas mais administrativas, do tipo, meu nome está com um errinho, ou o número do CPF veio com um problema. Qualquer coisa desse tipo mais burocrático, o atendimento da Rodobens costuma fazer um atendimento mais rápido e direto comigo, porque basicamente são coisas que passariam por mim e eu enviaria para o atendimento da Rodobens. Mas também não tem problema pedir direto para mim. Tá. Tranquilo. Entendi. A minha dúvida era essa mesmo. Para mim é total, literalmente. Tem o meu WhatsApp pessoal, quando precisar, chama, e na medida do possível, às vezes pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu sempre vou acabar respondendo pessoalmente ali. Perfeito. Era isso mesmo que eu queria saber, se vai ter o seu acompanhamento, né, no caso da gente... Sim, não, é isso. Sim. É sempre comigo. Você, sua equipe, ok. A minha equipe cuida da parte operacional ali de tudo, mas a parte de tirar dúvidas, coisa e tal, é comigo. E agora, ao longo desse ano, eu estou implementando esse negócio de começar a fazer esses encontros de forma regular. Então, eu vou ter um calendário de encontros e vai estar lá no site da Mega Combo publicado direitinho quando vão ser os próximos e tudo mais. Então, também vai dar para tirar as dúvidas mais ao vivo também, com mais gente, acaba ajudando as outras pessoas nesse processo. A minha pergunta é, eu
preciso acompanhar todas essas assembleias, como são algumas cotas. Não, foi boa. A Elizabeth tinha perguntado isso e eu respondi um pedaço da pergunta e me esqueci dessa parte. Sim, sim. As assembleias, elas acontecem todo mês, uns dias depois do dia 10, que é a data de vencimento da prestação do mês. Elas são transmitidas ao vivo, dá para assistir em assembleia.rodobens.com.br, às 5h30 da tarde, sempre agora a próxima é no dia 12, depois, se eu não me engano, é no dia 14, em fevereiro. Enfim, tem o calendário todo, aparece na área do cliente. Mas não é necessário, por muitos anos, eu mesmo não acompanhava as assembleias diretamente, porque como o resultado da contemplação efetiva ela depende de compensar o pagamento de todo mundo, verificar se foi pago em dia e tudo mais, acaba levando 2 ou 3 dias para realmente sair quem foram os contemplados e quem ficou na fila. Então, eu mesmo não assisti às assembleias sempre. Agora eu assisto, eu salvo a tela, eu publico no Instagram, estou fazendo bem mais barulho com isso tudo, mas vocês não precisam necessariamente acompanhar. Quando vocês forem contemplados, a Rodobens ela vai enviar um e-mail para vocês, avisando disso e dando algumas orientações, e ao mesmo tempo eu vou receber também esse aviso. E normalmente eu recebo esse aviso um pouco antes de vocês, para dar tempo de eu poder entrar em contato e dar as boas notícias antes da Rodobens fazer isso. Então eu cuido dessa questão também, porque no momento que a gente contempla, como a gente está usando uma série de características que não são, entre aspas, o feijão com arroz, do consórcio, a gente está usando a parcela reduzida, a gente está usando o lance fixo, a gente faz ele no crédito, ou seja, a gente usa o próprio crédito para pagar o lance fixo. Então, na hora que a gente contempla, a Rodobens, por exemplo, tem gente que entra em grupo que já rodaram 3 ou 4 assembleias, não é o caso de vocês que estão entrando no grupo novo, mas às vezes tem um grupo já que rodou há 3 ou 4 meses e ainda não abriu um grupo novo e alguém está entrando num grupo desses. E essas prestações que já correram, quando a gente contempla, a Rodobens manda um boleto para pagar aquelas atrasadas não, mas aquelas que já tinham passado. E normalmente, para os meus clientes, não tem que fazer o pagamento disso. Quando acontece esse tipo de coisa, eu seguro essa parte que já passou e diluo ela no restante das prestações. Só que a Rodobens manda o boleto de forma automática e como eu fui avisado antes, eu já entrei em contato com cada cliente e não paga o boleto, que eu já estou verificando para diluir ele e a gente poder ter o lucro sem precisar ter esse desembolso. Então, na hora que for contemplado é isso, a Rodobens avisa, eu fico sabendo, eu já disparo todo o processo interno para fazer o aumento do crédito, para diluir qualquer eventual furo que tenha, e para fazer tirar do próprio crédito o valor quando a contemplação vem pelo lance fixo. E aí, naturalmente, dá toda a continuidade disso, né? Porque eu tenho aí a fila de espera de pessoas querendo cartas contempladas, então eu já começo a negociar ela e já passo junto com tudo isso, eu passo, tua carta ela vale entre tanto e tanto no mercado, eu já estou com uma oferta de tanto, se quiser fechar, vamos dar continuidade por aqui. Maravilha, bem tranquilo. O restante agora é só esperar a contemplação e partir para cima. Isso aí. O trabalho real de vocês é manter as prestações em dia. Inclusive, sobre manter as prestações em dia, antes de passar para a próxima pergunta, antes de falar disso, manter as prestações em dia também tem uma outra grande vantagem. Esse mês, eu tive um cliente. E é uma coisa que eu não anuncio, eu não falo para ninguém que existe isso. Então, quando vem, é uma surpresa dupla. Primeiro, é uma surpresa porque é uma surpresa muito boa. Segundo, é uma surpresa porque as pessoas nem sabiam que estavam concorrendo a isso. A corretora de seguros, ela tem um prêmio chamado Prêmio Pontualidade Seguro, que todo mundo que faz o consórcio tem o seguro atrelado a ele, está concorrendo toda semana a um prêmio de R$ 31.387,94.
E esse mês, um cliente meu foi sorteado os números dele, que estão lá no sistema da Rodobens, saíram na Loteria Federal e ele recebeu esse prêmio, então, de R$ 31.387. Como é um cliente aqui de perto de Porto Alegre, onde eu moro, ele é um cliente de Lajeado, eu vou na semana que vem ou na próxima, provavelmente eu vou até lá pessoalmente para entregar um cheque daqueles grandões, bater foto e fazer toda essa divulgação aí no Instagram para vocês conhecerem essa. Então, de vez em quando surge assim, cai dinheiro do céu, e tem essas boas surpresas aí para vocês. Vamos lá, Tom. Como é que você administra os lances de todo mundo? Cuido de tudo por aqui. O que eu faço? São duas estratégias básicas. Primeiro, eu oferto o lance que tem a maior probabilidade de contemplação. Eu expliquei um pouco antes. A gente tem o lance fixo de 30% e o de 20%. No início do plano, logo que o grupo começa, costuma não ter saldo suficiente para entregar a contemplação de 20%, que é a última ali da fila nas contemplações programadas. Então, eu oferto sempre o lance fixo de 30% para todo mundo. Depois que o grupo está rodando e que tem contemplações regulares de todos os tipos de lance, aí eu monitoro qual tem as probabilidades maiores de contemplação e vou ofertando ou de 30 ou de 20, de acordo com a maior probabilidade. E o que eu faço para a gente ter as melhores chances de contemplação são duas estratégias, que é cadastrar todo mundo bem espaçado entre si, tanto nas tuas próprias cotas, se tu vai fazer mais de uma cota, quanto nas cotas de todos os participantes que estão comigo entre si. E a outra é limitar a quantidade de gente que eu cadastro no mesmo grupo usando essa estratégia. Porque a Rodobens, se tu tentares comprar esse mesmo plano, do mesmo grupo, mesma cota que eu tenho acesso para vender, a Rodobens ela não vende com a prestação reduzida ao longo de todo o plano até a contemplação. Ela só vende a prestação reduzida nas 5 primeiras prestações. Então, isso nos dá um grupo que financeiramente ele tem muito mais capital do que teria se todo mundo optasse pela prestação reduzida até a contemplação. Então, tem uma série de mecanismos que eu uso para fazer com que a matemática desses grupos funcione como investimento a nosso favor. Entendi. Vamos lá, são duas perguntas que eu tenho. A primeira é sobre as parcelas, né? Esses boletos, eles são fixos ou eles mudam com o tempo? Eles têm, a pergunta é importante, eles têm correção anual pelo INCC. A primeira correção ela é no 14º mês e depois de 12 em 12 meses. E essa correção é o que nos dá duas coisas. Para quem está fazendo crédito para usar, ela nos garante que quem contempla mais tarde vai poder comprar o mesmo padrão de imóvel que quem contempla mais cedo. E para quem contempla mais cedo, que vai continuar pagando essas correções, na prática, a pessoa pegou emprestado um dinheiro de todos os participantes do grupo e está devolvendo ele ao valor atual do imóvel que ela ainda não acabou de pagar. Afinal de contas, ela não usou o dinheiro dela, ela usou o dinheiro dos outros. Para nós, como investimento, essa correção do INCC ela é muito importante. Porque o que acontece? Eu vou fazer uma conta com valores arredondados só para simplificar. Mas a média do INCC nos últimos 20 anos, ela foi de 7% ao ano. Agora, nos últimos 2, ela foi maior. Em 2020 foi 14%, em 2021 foi 14%, e 2022 agora por volta de 10%. O que acontece com esse INCC? Imagina que a gente tem uma carta de 100 mil, agora vem a parte arredondada. Imagina que a gente tem uma carta de 100 mil, que a gente paga R$500 por mês, e ao longo de um ano, então, a gente pagou
R$ 6.000. Só que aí vem a correção do INCC. E o nosso crédito, que era de 100 mil, passa a 107 mil, pegando essa média de 7% ao ano. Então, a gente pagou um valor que a gente recebeu ele de volta no nosso crédito. Então, na pior das hipóteses, se a gente for levando isso ano a ano, isso nos dá a ferramenta de correção que, se a gente contempla o consórcio muito cedo, a gente tem um lucro fora de qualquer possibilidade diferente de investimento no nosso bolso. A gente tem um lucro pode ser 40 vezes mais do que a gente pagou, se contemplar no primeiro mês. Pode ser dobrar o valor se a gente contemplar depois de 1 ano e pouco, 2 anos. Agora, se a gente contemplar no meio, a gente tem outras possibilidades de lucro. E mesmo que a gente contemple lá no final, a gente ainda assim vai receber mais do que a soma de tudo que a gente pagou. Então, essa característica, ela, além de corrigir o nosso investimento, ela é importante para responder uma outra pergunta que ninguém fez ainda hoje, e que é uma pergunta comum, que é, eu posso começar com uma só carta? Ou com 2 cartas? Porque no método eu digo que com 5 cartas, 6 cartas, 4 cartas, a gente começa a usar a matemática realmente mais a nosso favor. Só que tem gente que vai começar com 1 carta ou 2. E mesmo para essas, vale muito a pena, porque a gente tem a chance de ter um lucro fora de série, mas, na pior das hipóteses, a gente vai ter um bom lucro ou um lucro razoável, dado a chance que a gente teria de ganhar mais. Então, costuma valer a pena. Eu mesmo, quando comecei 20 anos atrás, tudo que eu podia pagar eram 2 cartas. Então, eu comecei com 2 cartinhas pequenas lá atrás e estou onde estou hoje. E às vezes isso até... As pessoas que começam com pouca, né, com 1 ou 2 cartas, é para prever riscos. Essa é até a segunda pergunta que eu ia fazer, né? Quais Sim. são os riscos envolvidos, né? Se tratando de investimento, mesmo sendo por consórcio, existe algum risco que a gente precise prestar atenção ou entender, pelo menos? Quando a gente fala do consórcio em si, existem alguns cuidados que tem que se ter, e muitos deles eu já filtrei previamente nas escolhas que eu já passo para vocês. Então, o primeiro fator é a administradora que a gente escolhe. Por que eu trabalho com a Rodobens? Por que eu só faço... Há 20 anos eu tenho... Minha primeira carta foi com a Rodobens e a minha última carta vai ser com a Rodobens. Por que eu faço com a Rodobens? A Rodobens é um grupo empresarial entre os 100 maiores do país, que tem mais de 70 anos de história de atuação, e o consórcio Rodobens tem mais de 60 anos de história. Então, a Rodobens Consórcio já passou por tudo que é crise e mudança de moeda, enfim, tudo que o país já passou, a Rodobens Consórcio já passou. E saiu de cada uma mais forte. Ela também é inovadora. A Rodobens foi a primeira administradora a ter consórcio de imóvel no país. Ela também foi a primeira a ter grupos de consórcio nacional. Antes, os grupos eram locais em cada cidade ou região. A Rodobens fazia isso transmitindo via satélite pela Embratel, na época, que começou muito antes de ter internet para facilitar tudo isso. Então, tanto nos sistemas também, como agora, toda a compra, quando vocês fazem o pedido do contrato, eu disparo ele no sistema da Rodobens e vocês recebem um contrato digital para assinar direto ali no site. Ele está integrado com o CPF de vocês, com o e-mail que foi informado no cadastro, e essa assinatura digital vale como assinatura real de vocês, a própria assinatura e o pagamento consequente do primeiro boleto. Então, tudo isso já mitiga bastante riscos por escolher bem a administradora. Cuidado que eu sempre digo, e aí depois vem a escolha do próprio grupo. Agora, o cuidado que eu sempre digo para as pessoas é que eu estou aqui para ajudar vocês a investir da melhor maneira possível. Eu não estou aqui para vender consórcio para vocês.
Esse é um ponto primordial, porque muita gente chega e diz, Fabrício, eu tenho, sei lá, eu tenho 50 mil reais no banco e eu quero investir esse dinheiro com os consórcios. Quantas cartas eu faço? O consórcio ele não é um investimento para a gente investir um valor que nós temos. Ele é um investimento para investir um valor mensal que nós podemos pagar com tranquilidade para que esse valor mensal forme patrimônio e cresça de uma maneira melhor do que com outros investimentos nos proporcionariam. Então, quando alguém chega, eu tenho 50 mil, eu quero fazer, então, 4 cartas dessas, porque eu consigo pagar por 10 meses, não, dá por 50 meses, vou pagar por 4 anos essas 4 cartas, e aí uma contempla, e aí eu boto o dinheiro de volta, e eu giro, e faço, e acontece, e aí eu pergunto, tá, e se nesses 4 anos não contemplar nenhuma das 4, tu faz o quê? Perdeu 50 mil, que estão lá presos no consórcio, e tu não tem dinheiro para continuar pagando. Não, mas vai contemplar? Não, pode não contemplar. Pode não contemplar. Então, eu sempre digo, faça sempre a quantidade de cotas mensais que tu possa pagar tranquilamente sem perder o sono. Claro que imprevistos podem acontecer e acontecem. Eu tenho clientes que fazem 2 cotas, 5 cotas, 10 cotas, e Fabrício, o meu negócio, em 2015 aconteceu muito isso, a gente estava entrando numa recessão, e Fabrício, eu sou dentista, e eu tenho metade dos clientes que eu tinha, porque ninguém tem dinheiro para vir arrumar os dentes, e eu vou ter que cancelar o consórcio. Então, pode acontecer isso, e aí ter uma reserva de emergência prévia acaba sendo um bom plano B para resolver esse tipo de coisa. Agora, o único jeito realmente de perder dinheiro com o consórcio é a gente sair dele antes de ter sido contemplado. Porque aí só tem 2 alternativas para a saída. Antes de contemplar, ou a gente cancela a carta, e aí a gente vai continuar participando daquele grupo como cancelado, e vai continuar participando dos sorteios para receber de volta os valores amortizados, ou seja, tudo que a gente pagou já descontado das taxas que já foram pagas, mas ainda com a penalidade de uma taxa de cancelamento e de uma multa do cancelamento. Então, a perda acaba sendo de mais ou menos metade do valor para quem cancela antes de ter sido contemplado. E a outra alternativa para sair sem ter sido contemplado é vender essa carta no mercado secundário, vender essa carta não contemplada. E, de novo, quem compra a carta não contemplada quer tirar todo o custo financeiro possível de cima dela. Então, vai te oferecer também por volta de metade do que foi pago, talvez até menos, se esse cancelamento é mais no início. Então, o risco é esse. O risco é de não conseguir honrar com o plano original. Perfeito. Muito obrigada, hein, Fabrício? Beleza. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é referente à parcela reduzida. Sim. Eu entendi que ela é um valor mais baixo até a contemplação. 30% menor. 30%. Aí a minha dúvida é, digamos que eu tenha pago o primeiro ano, reduzi, aí no 14º foi contemplado. Sim. Essa diferença que eu paguei reduzida no primeiro ano, como ela é diluída depois? É diluída em todas as prestações restantes. Então, a parcela reduzida, ela é, pegando os números do crédito, esse de 115 mil, a parcela reduzida é R$ 526. A parcela cheia é 732. Então, se a gente arredondar, isso aí dá por volta de R$ 200 de diferença entre elas. Se tu contemplar depois de 10 meses, tu vai ter deixado de pagar R$ 2.000. E esses R$ 2.000, então, dividido pelos 200 e poucos meses, 206 meses que ainda restam, vai aumentar por volta de R$ 10 na tua prestação cheia. Entendi. A minha outra pergunta é, eu vi nos seus vídeos que você sugere uma carta de 115 mil, né? Isso. Mas é possível fazer um valor maior ou menor? Sim. Nesse grupo, a gente tem cotas de 80 a 160 mil. Certo. Por que eu sugiro a de 115 especificamente?
E isso eu sugiro a de 115, mas eu estava um tempo querendo regravar a aula para colocar a de 120, que fica um número mais redondinho. A de 115, ela tem uma prestação mais próxima de R$500. Então, é mais fácil de explicar nos exemplos que a cada 500 e poucos reais, tu faz uma carta. Eu tenho 5 mil para investir, faz 10 cartas. Eu tenho 6 mil, faz 12 cartas. Eu tenho 2 mil, faz 4 cartas. Mais por essa facilidade do que qualquer outra coisa. A outra questão é que eu sempre indicava a menor carta do grupo, que é a carta de 80 mil. Só que nos grupos antigos, a gente não tinha essa questão de parcela reduzida. Então, para a carta de 80 mil, que é o valor reduzido de 115 reduzido em 30%, para a carta de 80 mil, a prestação era próxima de R$500. Só que era prestação cheia. Então, fazia carta de 80 mil, pagava a prestação cheia, e quando contemplava, tinha uma carta de 80 para vender. Com essa questão de fazer o crédito de 115 e pegar de 80, a gente tem essa margem extra de lucro que não tinha no passado. Por isso que eu digo que os planos atuais eles são bem melhores do que os anteriores, por essa questão do aumento e também pela questão do lance fixo ser calculado pela prestação reduzida, que nos dá margem de venda da carta, mesmo contemplando ela com esse lance de 30%, que no caso acaba sendo em espécie 22,5% do crédito real. E aí o que aconteceria? A gente poderia fazer a carta de 80 mil reais, que com a prestação reduzida teria uma prestação de 367 reais. E vai funcionar igual, e vai ter mercado para vender igual, porque as cartas são vendidas em pacotes de várias cartas juntas, então a questão do valor pequeno de cada crédito ela é indiferente. Um outro motivo de escolher a Rodobens é justamente por essa liquidez das cartas contempladas no mercado, porque a gente tem muita carta para juntar. Só na minha própria carteira, eu tenho 6 ou 7 contemplações todos os meses. Deixa eu só puxar aqui o... Então daria para fazer essa carta de 80, só que quando a gente contempla uma carta de 80 dessas pelo lance fixo, tirando do próprio crédito o lance, a gente fica com uma carta de 56 mil para vender. E aí fica um valor que é relativamente pequeno. Então, o trabalho, lucro e coisa acaba... Não é nem que não compense. Proporcionalmente é tudo igual. Mas acaba sendo um trabalho maior para pouca coisa. E o outro motivo, ele é meio que de filtro mesmo. Porque, como eu disse, eu não estou aqui para vender consórcio para vocês. Eu estou aqui para ajudar de verdade no processo de formar patrimônio, de juntar dinheiro, de ter um futuro mais tranquilo. E eu acredito que quem tem R$367 para investir, por exemplo, não vale a pena começar pelo consórcio necessariamente. Para muitos vale, e eu explico por que depois. Mas eu acho quem só tem 367 não enxerga muito futuro em aumentar isso meio logo, eu acho que investir esse dinheiro em formação própria para conseguir ganhar mais é muito mais efetivo do que ficar juntando dinheiro de uma forma onde já está apertado e, de repente, qualquer tropeço no meio do caminho vai fazer cancelar aquela carta, que já é pequena, e esse cancelamento vai trazer uma perda que não precisava existir. Então, eu acho que vale muito a pena para quem entende esse processo que vai fazer, vale começar com uma só, mas eu meio que uso como filtro para isso. E aí, se a gente pega do outro lado, pega a situação de que eu posso fazer 10 cartas de 115 mil reais, eu vou pagar 5 mil por mês. Eu poderia fazer 13 ou 14 de 80, e teria mais probabilidade de contemplação
faria o giro com mais regularidade nessas 14, melhoraria a parte probabilística da coisa. Realmente melhoraria, mas na minha experiência própria, não melhora tanto o suficiente para valer a pena em comparação de ter um pouco menos de cartas e ganhar mais em cada uma delas. Então acaba sendo aquela discussão, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os dois funcionam, mas eu, pessoalmente, eu acho melhor ter menos cartas nesse valor que já é um limite inferior razoável, do que muito mais cartas, ou 30% mais cartas, num limite que é muito baixo e que ia incomodar um pouco mais com esse giro. Certo. Obrigado, viu? Beleza. Qual é, assim, normalmente no mercado, qual é a margem de lucro que a gente tem quando a gente vende a carta contemplada? Por exemplo, eu tenho a minha carta é de 115 mil e eu paguei 50 mil. Eu vou vender isso por quanto? Se tu pagar 50 mil numa carta de 115, tu não vai vender ela. Tu vai deixar ela rendendo no mercado. E ela não vai mais ser de 115, vai ser de 200 e alguma coisa, porque demorou muito para contemplar. O que a gente tem? Vamos passar, então, pelas 3 possibilidades. Contemplei cedo, contemplei meio ou contemplei mais para o final. Quando a gente contempla cedo, o lucro é fora da curva. Então, a gente tem uma carta ali de 115 mil, que eu estou pagando 500 e poucos reais por mês, paguei ela durante um ano, contemplei ela depois de ter pago 6 mil reais, e eu consigo vender ela por 25, 30 mil reais, entre 25 e 30 mil. Tá? Vamos pegar o limite inferior de 26, para ficar redondinho. Tu ganha 20 mil de lucro. Tu ganha praticamente 4 vezes o valor que tu investiste naquele ano. Se tu contemplar, vou pegar o caso de um cliente específico. Tá? Não vou identificar ele, só vou falar o primeiro nome, o Daniel. O Daniel é um cara que fez 5 cartas lá atrás, no plano anterior ainda. Não era nem nesse plano que eu vendo para vocês. Era um plano que dava menos lucro do que dá esse agora. O Daniel fez 5 cartas e estava pagando elas ali por volta de 500, na média, ao longo do tempo, aí, com as correções, por volta de 500 reais por mês cada uma, então estava pagando 2.500 reais. E ele foi pagando isso ao longo de 27 meses, até contemplar a primeira carta dele. Então, ele tinha pago por volta de 18 mil reais, um pouco menos que isso nessa carta, e eu vendi ela por 32 mil para ele. Contando o quanto ele tinha nas 4 cartas que permaneceram com ele, já pago, nessas 4 cartas, mais esse valor de 32 mil que ele recebeu em espécie pela venda da carta que contemplou, ele ficou com um valor de, se eu não me engano, 84, 86 mil, que se ele tivesse investido esses 2.500 mensalmente ao longo de 27 meses em um fundo de renda fixa, ele precisaria ter conseguido por volta de 1,7% ao mês ao longo de todos os 27 meses. Só que quando ele começou a investir, a gente estava com a taxa Selic em 2% ao ano. E ele conseguiu então uma média de 1,7% ao mês no rendimento dele. Agora, faz um mês agora, ele contemplou a segunda carta dele. E essa segunda carta ainda não está vendida, eu estou negociando ela, mas pelo valor que ela deve ser vendida e fazendo essa mesma conta, a rentabilidade do investimento como um todo dele vai pular para perto de 3% ao mês, ao longo de todos os 38 meses, para que ele conseguisse ter o mesmo patrimônio que a venda dessas 2 cartas proporcionou para ele. Então, é uma rentabilidade que ela não é linear, ela vem a cada contemplação. Mas ela é uma rentabilidade que é muito maior do que a média e de uma forma muito segura. Não é como tu botar o dinheiro na bolsa que tu está sujeito
a volatilidade ali do mercado, ou sobe e desce, e de repente tu perde 20% do que tu colocaste. E, de novo, volto a frisar de novo aquela questão que eu comentei antes. A única forma de perder dinheiro de verdade nesse investimento é fazer mais cartas do que consegue pagar mensalmente e acabar tendo que cancelar antes de ter sido contemplado. Se eu der um lance e o lance não for sorteado, contemplado, eu não preciso pagar não fazer aquele aporte, né, Fabrício? Não. O lance é uma oferta, e se tu é contemplado, tu tem aí a opção de honrar essa oferta, seja com o teu próprio dinheiro, seja com o próprio crédito, e aí tu não precisa tirar o dinheiro do bolso, e é o que a gente usa nesse lance fixo, e aí sim tu tem a contemplação. Tá bom, era isso, obrigado. Essa estratégia que você usa com os consórcios é só para pessoa física ou pessoa jurídica também pode ser feito? Pode ser feito para pessoa jurídica, não tem problema usar a mesma estratégia dentro de uma empresa. A única diferença que faz com que eu pessoalmente use só na minha pessoa física é que no caso da empresa, a gente não tem a isenção de imposto de renda no lucro que a gente tem na venda, quando essa venda sai por menos de 35 mil. Então, um dos motivos de fazer as cartas menores, além de toda essa questão da probabilidade, também é que acaba caindo nessa parte de que a gente vende a carta por menos de 35 mil, contemplando relativamente cedo. E aí a gente tem isenção desse lucro, porque ele cai no imposto de renda como lucro isento e de tributação na venda de bens de pequeno valor. Então, o único motivo de eu não fazer na pessoa jurídica é esse, de pegar essa isenção de imposto de renda. Eu tenho clientes, e eu mesmo faço isso, que tem a parte dos imóveis que começa a ficar concentrada em empresa. Então, para quem vai usar o consórcio como ferramenta de alavancagem, de investimento, de formação de patrimônio, mas também tem a parte dos imóveis, interesse nessa parte dos imóveis, o que eu sugiro é fazer os consórcios na pessoa física para se beneficiar disso quando contempla cedo, e aquelas cartas que demoram para contemplar, e necessariamente algumas cartas vão demorar para contemplar, essas não vale tanto a pena vender contemplada no mercado, porque já passou um bom tempo. Isso me lembra que eu tenho que voltar para essa questão que tinha sido perguntada, eu não respondi completo. Então, essas não valem tanto a pena vender no mercado. A gente vai, no máximo, tirar uma rentabilidade de renda fixa e, na pior das hipóteses, um pouquinho menos do que teria rendido na renda fixa. Só que o lucro das que contemplaram cedo foi tão alto que mais do que contempla essas que a gente mais ou menos empate. Só que para quem tem a possibilidade, quem quer fazer isso com imóvel, tu ainda tem uma baita de uma alavancagem no consórcio, então o que tu faz? Tu faz tudo na pessoa física, só que essas cartas que demoraram mais, tu transfere para a pessoa jurídica, e como é meio de ti para ti mesma, tem uma taxa de transferência dessa carta de uma pessoa para outra. Mas aí tu conversa direitinho, e aí eu entro junto. É minha cliente, sabe como é, sendo o representante número 1 da empresa, vende 300 milhões no ano, tu pode abrir essas... E aí a gente consegue isentar essa taxa sem um problema para esses casos de que está transferindo dela para ela mesma, não vai cobrar a taxa. No passado, a Rodobens não cobrava essa taxa. Foi uma coisa que... tudo bem, vamos aceitar que esse mercado de contempladas existe, vai crescer cada vez mais e vamos pegar um pedacinho para nós também. Mais ou menos foi isso. Então eu acho que essa questão se resolve assim de forma mais efetiva fazendo isso. A gente tem o benefício da isenção e ainda usa a carta. E aí eu vou aproveitar, então, a tua pergunta para continuar aquela explicação de que se a gente contempla cedo, a gente vende a carta com lucro, e o lucro é sensacional. Se a gente demora mais para contemplar, a gente tem duas formas de ainda lucrar, tem 3 formas de lucrar. Uma é vender e ter um lucro que é bom, só não é fora da curva. A gente pode
usar essa carta para comprar um imóvel que o aluguel vai pagar o restante das prestações, esse imóvel vai sair por uma fração do que ele realmente vale, ele mesmo vai se pagar. A gente pode usar essa carta para comprar um imóvel no leilão, e aí compra com ainda mais desconto, e mais a rentabilidade, a alavancagem do consórcio, e a gente ganha 4 vezes o que seria o valor real do imóvel. Se tem outros imóveis já quitados, dá para, inclusive, comprar imóveis na planta, colocando esses outros que a gente tenha como substituição de garantia para fazer o pagamento da planta de forma mais integral e não pagar as correções desse na planta. Isso vale a pena porque o consórcio, apesar dele ter correção, ela vai atuar sobre o saldo devedor e não sobre todo o valor do imóvel, como o imóvel na planta. Então, a gente tem mais essa economia de escala, tendo outros imóveis já liberados. E a última alternativa, para quem contempla mais ou menos no meio, é quando a gente está numa situação como a que a gente tem hoje, em que a taxa de juros está lá em cima, o valor do crédito, quando a gente contempla, ele fica aplicado em um fundo de renda fixa, no banco onde o grupo tem conta. Então, se a gente tem uma carta de 100 mil reais, que a gente pagou 50, a gente vai ter esse crédito contemplado rendendo sobre os 100 mil reais, o que vai dar o dobro de rentabilidade do que daria os 50 mil que a gente pagou até então. Então, vale a pena deixar a carta pura e simplesmente lá parada, rendendo, porque a rentabilidade disso vai ser maior do que os valores de prestação que a gente continua pagando no consórcio. Então, é uma terceira forma de rentabilizar para quem não quer necessariamente usar a carta em imóveis, não quer se envolver com imóveis, tem como fazer tudo só com papel, só com operação financeira. E para quem contempla lá no final, aí cai na questão de que sim, a gente vai ter uma rentabilidade menor do que teria no investimento mais tradicional em renda fixa, mas ainda assim vai receber mais do que a soma de tudo que a gente pagou e vai ter juntado um dinheiro, e para muitas pessoas acaba sendo uma ferramenta de garantir que pague primeiro a si mesmo todos os meses, porque a disciplina para ficar anos e anos e anos guardando dinheiro, formando patrimônio, não é todo mundo que tem. Então, é verdade. Mas perante essas explicações suas, qual estratégia você me daria para eu, no caso, estar alavancando esses recursos financeiros para adquirir imóvel no exterior? Porque o meu objetivo é adquirir um imóvel no exterior para alugar no exterior. No caso, seria para Portugal, em euros. No Algarve? Quem sabe? E aí tu já ganha todo o circuito. Já ganha a explicação, o investimento e ainda ganha o hóspede. Tá, aí complica. Aí complica um pouco, porque não tem como a gente usar o consórcio no exterior. Não tem. Seria vender e mandando dinheiro aos poucos. Isso, a ideia é essa. A ideia é pegar esse giro de uma forma que te permita, e dependendo do momento em que tu pega lá, agora os juros estão começando a aumentar lá e está começando a ficar um pouco mais complicado. Mas dependendo do momento, tu consegue pegar lá um financiamento cujo aluguel do imóvel e o que tu consegue mandar para lá com o teu giro daqui, mais do que pagam a prestação sem grandes problemas. Então, tem como fazer a conta para equilibrar isso direitinho. Tá bom. Vamos lá, Rafael. Tenho 2 perguntas, cara. Primeiro, sobre esse lance embutido, que eu estou entendendo que vocês da Megacombo fazem todo mês por quem entra junto contigo, né? Esse lance embutido. Eu queria entender qual é o critério de seleção, dado que, vamos supor que você, para todo mundo, vamos supor que você tem um grupo de 300 pessoas na sua tutela aí, né? Uhum. E aí você deu o lance embutido para todo mundo que está no seu grupo. Qual é o critério de quem é selecionado dentre os que deram esse lance, dado que o valor, eu estou entendendo que seria um valor igual? É o mesmo para todo mundo.
como é que funciona essa conta aí da probabilidade? Eu queria entender. Assim, por volta de 30% dos participantes, 1/3 dos participantes ofertam esse tipo de lance. Certo. Então, a gente está concorrendo com bem menos gente do que no sorteio. E o critério de desempate é literalmente a cota sorteada. É a cota seguinte à cota sorteada entre aquelas que ofertaram o lance fixo. Então, se tu tinha a cota número 100 e foi sorteada a 50, tu vai receber a contemplação pelo lance fixo se a cota de 51 até 99 não tiverem ofertado esse tipo de lance. Ou se alguém que ofertou esse tipo de lance nesse intervalo não pagou em dia, ou optou, foi feita oferta e de repente foi o representante dele que fez a oferta, e não é um representante que explica isso como eu explico para vocês como estratégia de investimento, é um representante que pura e simplesmente faz oferta porque quando acontecer ele vai explicar para o cliente dele, e aí o cliente dele pode, não, eu não queria isso, não me envolve em complicação, sabe, não entende o processo e não quer, e abre mão da contemplação, e aí chama a próxima, e assim por diante. Então, acontece com alguma frequência, e aí eu já respondo uma outra pergunta que vem só depois que a pessoa já é meu cliente, porque o pessoal entra, assiste a primeira assembleia, e aí, Fabrício, fui contemplado? Não. Tá, mas eu entrei lá e eu vi que não teve nenhuma contemplação pelo lance fixo, nem pelo lance livre. E no meu grupo não teve nem contemplação pelo sorteio. Calma, demora um tempo para contabilizar. Então, primeiro vem a do sorteio. Antes de confirmar do sorteio, se foi pago em dia e tudo mais, não vai ser chamado o lance livre. E antes de ser chamado o lance livre, ele pagar o lance livre, confirmar que está tudo certinho, aí é que vai chamar o primeiro lance fixo de 30%. Então, pode demorar uma semana, 2, às vezes 3 semanas, para começarem a aparecer todas as contemplações do mês no grupo. Já teve caso de eu receber e-mail de cliente confirmando contemplação 2 dias antes da assembleia do mês seguinte. Então, enquanto não fechar, a gente tem a ordem de chamada, então a gente mais ou menos sabe quando um cliente está prestes a ser chamado, se ele é o primeiro da fila, se é o segundo da fila, terceiro da fila, a gente sabe como ele está nessa ordem de contemplação. Então, mas pode demorar um tempo até confirmar todos os valores e pagamentos para ver se o saldo fecha. Entendi. Então, esse lance fixo não tem como uma pessoa dar 31%, né? É um valor... Não, se der 31%, aí vira lance livre. E aí 31% vai ser muito menos do que a média que está lá para cima de 60%. Entendi. Então, basicamente, você, no caso, a gente, quando entra contigo, concorre no sorteio aberto e concorre no sorteio do lance fixo, que é esse que tem 1/3 dos participantes, não é isso? Isso aí. A gente, por ser só uma fração dos participantes que usa a estratégia como um todo, a gente está guardando lugar na fila para alguém que precisa do crédito de imediato, só que a gente está na fila preferencial. Tá, entendi. Pronto, e só uma outra pergunta agora para fechar. Sim. No pior dos cenários, eu estou entendendo que, bom, dado que eu estou pagando e eu não sou sorteado, eu sou o último da fila, né? O pior dos cenários aí de todos. Você falou que a rentabilidade equivalente, né, fica um pouco abaixo da renda fixa, né? Porque a equivalência disso quando comparado, né? Isso, a gente está ganhando, na verdade, essa correção anual do INCC, certo, que ela, ao longo do tempo, ela come a taxa de administração, certo, porque o crédito ele é corrigido pelo INCC, e a outra correção vai sobre o saldo devedor, que está diminuindo ano a ano. Então, em algum momento no tempo, o quanto a gente paga ultrapassa aquele valor que a gente devia e a gente ganha mais do que a soma de tudo que a gente pagou. Entendi. Mas aí no final, vamos supor, então eu fiquei até o final, agora tem uma carta que está toda paga. Essa carta eu posso converter ela em dinheiro? Ou Isso. Aí no final tu recebe isso em dinheiro.
Com a carta quitada e contemplada, tu recebe em dinheiro. Tá, entendi. Então, não preciso necessariamente comprar um imóvel, não sou obrigado a fazer isso. Não, até a questão de quando contempla, faltam 3 anos para acabar o grupo, e tu é contemplado, 5 anos para acabar o grupo, tu é contemplado, tu pode optar por pura e simplesmente quitar o crédito, quitar o saldo devedor e pegar, e aí tem uma regrinha do Banco Central, que quando tu faz isso, tu quita o saldo devedor, e 6 meses depois tu pode pegar em espécie o dinheiro. Entendi. Então não precisa nem esperar até o final do grupo nesse caso. Entendi. Beleza, tá? Esclareceu minhas dúvidas. Obrigado. Legal. Fernando Henrique. Minha dúvida é a seguinte: se no grupo houverem muitos desistentes ou inadimplentes, o que isso impacta para os demais participantes que continuam? Tá aí a resposta de por que eu digo para não fazer consórcio em banco. Porque consórcio em banco, o pessoal vende um monte de plano que o cara não quer, faz aquela venda casada de, ok, eu te libero aquele financiamento, aquele seguro de vida com a taxa, com os valores que tu precisa, mas faz essas cotas aqui para me ajudar, e aí aquele cara 3 meses depois, 4 meses depois, cancela e tem que fazer substituição e tudo mais. Quando tu pega uma administradora privada, e aí não é só a Rodobens, vale para todas as privadas, tu tem um pouco menos dessa questão da venda casada. Tu ainda tem com algumas outras, tu tem a questão da má venda, porque tem algumas administradoras que pura e simplesmente são lenientes em relação aos vendedores mentirosos. E tu tem algumas administradoras que têm os planos muito ruins. Então, não é que a Rodobens seja a única boa, a única santa. Não, tem várias boas. Mas a Rodobens é a que melhor atende essa questão do investimento. Então, no caso de banco, seria esse problema. No caso da Rodobens, esse problema acaba sendo bem menor por conta disso, das pessoas entrarem com um pouco mais de conhecimento de causa, além das pessoas entrarem, o grupo de vendedores, de representantes da Rodobens, ele é mais coeso. A Rodobens ela é muito, alguns chamam de chata, eu chamo de correta nesse sentido, porque eles não passam a mão na cabeça de vendedor bom, no sentido de quantidade de venda, mas ruim no sentido de qualidade. Então, um dos critérios de classificação dentro do sistema ali de premiação e qualidade e bonificação da Rodobens é justamente a retenção da carteira, o quanto de clientes não cancelam. E isso funciona bastante bem. Então, é um problema que eu não vejo como problema. Mas acontecendo, e às vezes acontece, aconteceu bastante de volta naquela época lá de 2015, que a gente estava passando por uma recessão, a Rodobens também tem uma rede de representantes bastante ampla em todo o país e bastante diversificada no perfil de clientes que atende. Então, no momento em que acontece esse problema de começar um grupo ter muita desistência por determinado problema, abre vagas para pessoas que querem aquele tipo de grupo, que já rodou tantas assembleias, que já está com os lances menores, porque as pessoas estão desistindo porque não conseguem pagar, mas tem gente que sempre tem dinheiro. E esses aí vão aproveitar essa oportunidade para entrar nesses grupos. Então, o grupo não vai deixar de ter saldo e vai ter gente ofertando lances altos que, no nosso caso, nos beneficiam, porque eles deixam de concorrer com a gente no sorteio e acabam injetando mais dinheiro, que permite mais contemplações e mais gente que saia dos sorteios para nos deixar aproveitar só o nosso filezinho. Então não só não é uma preocupação, como quando acontece isso, acaba nos beneficiando nessa prerrogativa de investir em longo prazo. Nesse caso, então, o único risco seria, a única probabilidade de aumento do valor da prestação é via INCC, ou seja, se vários 10, 15%, por exemplo, dos integrantes do grupo saírem, não aumentaria a prestação. Não aumenta a prestação por esse tipo de questão.
O que pode acontecer é que, de repente, em 1 ou 2 meses em que aconteça isso em um volume tal que chega a prejudicar o grupo, a gente não tenha todas as contemplações possíveis, porque o saldo do grupo vai estar menor, mas não tem como prejudicar a ponto de literalmente acabar o grupo por causa disso. Teria que ser uma... Aí o problema é muito maior do que o grupo de consórcio, vira um problema do que o país está passando. Financeiro, sim. Minha segunda e última pergunta seria com relação ao cenário que você colocou para a gente no vídeo, que dentro de 1/3 é o cenário ideal assim para ser contemplado, né? Isso. E se não estivermos nesse cenário, seria mais interessante claro, se houver a possibilidade de fazer a quitação do total que ainda tem aberto do consórcio, pensando aí na rentabilidade que teria via correção desse período, ou pagar mensalmente até o final? Eu sempre pago as minhas cartas, eu não vou dizer até o final, eu tenho um limite de oportunidade, onde eventualmente nesse momento vale a pena eu fazer a quitação agora, porque eu vou tirar esse dinheiro e vou usar ele de forma melhor. Nem que a forma melhor seja botar numa renda fixa, em fundos imobiliários, que vão me pagar uma rentabilidade que vai me permitir fazer aquela carta que eu estou quitando e mais outra, 1, 2 que eu possa vir a pagar com essa rentabilidade. Mas, normalmente, eu deixo correndo, porque, como eu estava explicando para a Silvana antes, aí eu não lembro se tu já estava aqui, a gente tem aquela coisa de que tu pode deixar essa carta, mesmo que ela contemple depois, tu pode deixar ela rendendo sobre o valor total do crédito, e mesmo contemplando depois, é uma rentabilidade muito maior do que tu teria do teu valor resgatável, e ele vai estar lá preso. Mas se o estar lá preso não te faz diferença, se o objetivo é formar patrimônio, ele vai estar crescendo muito mais rápido do que cresceria fora. Então, acaba valendo a pena. E se tu tem a intenção de, eventualmente, usar valores em imóveis, ainda tem uma baita de uma alavancagem que vai te trazer muito lucro de outra maneira que não a da venda contemplada. Então, eu costumo manter sempre as minhas. Aí cai naquilo, o plano é de 18 anos. Se em 15 anos não contemplou, e nunca aconteceu isso ainda para mim, as minhas cartas sempre acabaram contemplando antes, e vale a pena quitar e retomar o dinheiro e fazer ele girar, porque a diferença de tempo não vai compensar. Já não vai te dar muito benefício, né? Isso. Mas existe a possibilidade, por exemplo, de eu fazer uma troca de carta dentro da própria Rodobens? Vamos supor que eu paguei 15 anos, não fui contemplado e quero utilizar esse recurso para comprar novas cartas. Poderia ou não? Não, porque, na verdade, como é que tu usaria esse recurso? Na melhor das hipóteses, tu faria, entre aspas, uma quitação com o próprio crédito. Isso. E trocaria ela por outras cartas em grupos já em andamento, cujo valor pagaria aquela parte já em andamento, mas é muito enrolado para pouco resultado prático. Então, o mais simples mesmo é fazer a quitação dela. E aí fazer um novo investimento numa nova carteira. E aí tu tem o dinheiro disponível e tu faz novas cartas, porque tu sempre vai ter aí a possibilidade de pegar um grupo mais otimizado logo no início. E desde o início do período, exato. E essa é uma coisa que eu sempre faço esse comentário de que, neste momento, tem este grupo com essas características e pode ser que ele não se repita. Mas nos últimos 20 anos que eu invisto dessa maneira, os grupos têm consistentemente melhorado. Teve uma situação em que tinha um grupo com uma característica melhor do que a do grupo posterior a ele. Que era essa questão do lance fixo ser calculado pela prestação reduzida. Era um pouco diferente na época, mas na prática dava o mesmo resultado. E aí, no grupo seguinte, o lance fixo passou a ser calculado pela prestação cheia. E isso inviabilizava o uso dele como alavanca, porque a gente não conseguia vender essa carta depois. Ficava com muito valor pago. Perfeito. Então, sempre, teoricamente, o próximo será mais benéfico do que os anteriores, né? Isso, tem sido assim. Tá até nesses próprios que eu venho divulgando, eles são iguais, entre aspas, aos
4, 5 primeiros, a gente já está no sexto, no sétimo ou oitavo grupo com essas características, ao longo desse ano e meio, quase 2 anos que saiu o primeiro deles. E mesmo entre esses, teve pequenos ajustes de como é feita a amortização da taxa de administração ao longo do tempo, que melhoraram significativamente as entregas logo nos primeiros meses, em comparação com os primeiros grupos dessas características. Interessante. Então, a Rodobens ela trabalha muito pró-cliente nesse caso. Tem muito vendedor que não vende Rodobens, porque o plano da Rodobens, em geral, ele é mais difícil de vender do que outros planos mais engessado, de administradoras. Mas ele é mais difícil porque ele é melhor para o cliente, só que o cliente, normalmente, médio, não sabe fazer as contas certas e cai no papo de que vamos falar, tem meia parcela. Cara, meia parcela é uma tragédia tal, assim, que eu não consigo entender como as pessoas não conseguem fazer a conta básica de que se tu arrecada metade, vai entregar metade. E se tu vai entregar metade, ninguém vai contemplar cedo. Já não contempla. Mas eu não sei que o meu primo contemplou cedo. Sim, mas ele é fora da curva. Probabilisticamente não vai acontecer contigo. Não, mas é que as pessoas vivem de esperança e de vento. Então, é verdade. Ou do vendedor, que é muito bom também, né? Pode acontecer. Não, os vendedores tem vendedor que sabe explicar a sua enrolação de um jeito muito bom. E tem os vendedores que... eu não vou dizer que não tem nenhuma função um plano de meia parcela. Tem gente que para quem realmente faz sentido o plano, mas é aquele cara que planeja, aquele cara que está pagando meia parcela e que sabe que vai sair do aluguel quando contemplar, porque vai realmente usar para comprar o seu imóvel, e aí aquele aluguel que ele não paga mais vai permitir que ele pague a prestação que vai ter no final. Só que isso aí não é o comprador médio. O comprador médio eu tenho 100 mil reais e vou pagar 300. Agora eu tenho que pagar 900. E nem é como instrumento de investimento, né? Outro caso, a pessoa deseja o imóvel para fim próprio, né? Exatamente. Então o pessoal se coloca nas frias por não fazer a conta antes de entrar. Então eu meio que uso bastante o Instagram para tirar as pessoas da fria. Não precisa se tornar meu cliente, mas pelo menos não cai numa fria, não cai numa furada, não queima o nome do produto consórcio por um erro que tu cometeu de não conhecer o produto antes de entrar. Saiba como é que funciona antes de fazer, né? Isso, esse é o maior problema do mercado. Mas aos poucos a gente vai ajustando isso. Sim, com certeza. Obrigado pelo esclarecimento, Fabrício. Legal. Primeiramente, prazer em conhecer aí, né? Eu estou acompanhando teu Instagram e tal, o que você escreveu, os teus artigos, fucei bastante lá, gostei muito, me interessei bastante pelo assunto e parabéns aí pelo trabalho. Né? Legal. Aí eu até cheguei a fazer umas perguntas lá na tua caixinha também, que eu estava numa furada aí de um consórcio de bancão, né? Tava pagando aí um consórcio absurdo e um preço de quase R$2.000, o que equivaleria a 4 cartas, né? Com a Rodobens aí, e vi que não tive futuro e chutei o balde, resolvi sair do consórcio e tal. Tinha pouco pago nele? Eu tinha pago uns 15 meses, faltava mais uns 30 meses, alguma coisa assim. De carro? Era de carro. Só que aí eu já vi que, mesmo com esse prejuízo aí, que eu com certeza já calculei, já deu ali pelo menos 13% de multa, tem fundo de reserva e outras coisas, mas ficou de lição, né? Vamos dizer assim. Eu costumo dizer, no caso, eu costumo dizer, dependendo do quanto tu já pagou, assume o prejuízo como custo de aprendizado e deixa de botar dinheiro bom em produto ruim. Dependendo, não, tem gente que já pagou metade do plano e não, fica com esse plano porque a administradora é séria, tipo, tu não vai perder dinheiro continuando com isso, tu só não vai ter as mesmas probabilidades, mas continua com esse e quando contemplar, me chama que eu tento ajudar na melhor escolha e coisa e tal. No teu é isso. Mas beleza.
Aí, algumas dúvidas, né? Eu vi você comentando aí no caso do lance fixo, né, que eu fiquei. Que você disse que no lance fixo, estava falando com o Rafael, se não me engano, o lance fixo é mais vantajoso e cerca de 1/3 das pessoas do grupo participam do lance fixo. Aí eu fiquei pensando, né, por quê, por qual motivo, né, esses outros 2/3, sabendo que é mais vantajoso, não participam. O que me garante que só 1/3 vai continuar participando desse lance para ser mais vantajoso. Porque nem todo mundo é meu cliente, nem todo mundo é orientado pelo melhor. Essa é a grande verdade. Esse grupo que eu participo, então, é só com os que vocês... Todo mundo que participa Não. Esse grupo tem clientes de todo o país e de todos os representantes. Eu necessariamente limito a quantidade de clientes meus que eu coloco em cada grupo nesse momento, porque se eu colocasse todos os meus clientes nesse grupo, aconteceria isso que tu falaste, todos estariam usando a mesma estratégia. Mesmo que eu dividisse os meus clientes para que metade usasse o lance fixo de 30% e metade usasse o lance fixo de 20%, ainda assim ia diminuir consideravelmente as probabilidades para... Na verdade, poderia fazer e seria ainda bom. Seria melhor do que eram nos grupos anteriores que não tinham essa característica. Mas não seria tão bom assim quanto eu gostaria que continuasse, então eu limito. E aí o que acontece? Os outros, a gente está falando de gente com as mais diversas necessidades. Então, muita gente entra para dar necessariamente lance livre, porque quando tu faz uma conta de como é uma carta contemplada e de como é uma carta que tu mesmo contemple, tem gente que não sabe matemática financeira o suficiente para fazer a conta certa. E isso eu falo não só de consorciados, mas de vendedores de consórcio, e principalmente de vendedores de consórcio. Teve uma vendedora famosíssima, com centenas de milhares de seguidores, que ontem mesmo postou um negócio que ela nunca indica carta contemplada para os clientes dela, claro, porque ela não vende carta contemplada, e que não tinha por que alguém pagar ágio para comprar uma carta contemplada, se pode contemplar com um lance próprio. Eu vi essa postagem e até sei quem que é. Pois é. Na hora eu já entendi, pensei nas tuas aulas aí, já entendi que ela estava errada, né? Então, o que acontece? Se tu vai comprar uma carta contemplada, tu paga por volta de 30%. Eu vendo carta contemplada como para obter lucro. Mas quando eu tenho um bom negócio imobiliário, eu compro carta contemplada. E eu estou montando um negócio novo onde eu vou comprar muita carta contemplada para usar em imóveis. Então, a carta contemplada ela tem um custo financeiro que é sensacional para quem usa elas. Quando tu compra uma carta contemplada, tu vai pagar por volta de 30% do valor do crédito. E se tu pegar que a carta foi contemplada logo no início, basicamente tu está entregando 30% de ágio para quem está vendendo aquela carta, 20 e poucos, 30% para quem está vendendo aquela carta. Por que isso vale mais a pena do que eu dar um lance de 60% ou 50% se conseguisse um grupo fora de série, onde esses 50% saem do meu bolso e quitam aquelas prestações. E aí, se tu vai fazer a conta no papel, a soma de quem deu o lance livre vai dar um valor menor do que a soma de quem comprou a carta contemplada. Só que quem deu o lance livre tirou aquele dinheiro de imediato do bolso. E quem comprou a carta contemplada só tirou uma fração daquele valor. E todo o resto está diluído no tempo. E essa diluição no tempo tem um custo que a pessoa, pura e simplesmente, ignorou. Então, a carta contemplada é muito mais barata. E aí, quando tu calcula o custo financeiro de quanto aquele que deu o lance livre realmente está pagando por aquele pouquinho que ele está alavancando, sai 1,5%, 2% ao mês. Só que ele fez essa conta. Ele fez a conta o valor total é menor do que o que eu pagaria no financiamento e menor do que o que eu pagaria no consórcio. Sim, só que o valor total tu tirou mais da metade dele do bolso de imediato, enquanto nos outros dois tu levaria isso no tempo com muito
mais tranquilidade. Uhum. Não, beleza. E mais duas perguntas aqui. Quanto à prestação, né, o valor das prestações, eu vi ali que corrige pelo INCC, né? Isso. Mas, por exemplo, ao longo de 18 anos aí, por exemplo, se não for contemplado, uma parcela começa com 526 e alguma coisa. Só para ter uma ideia ali, considerando uns 7% ao ano, né, essa parcela subiria até quanto, por exemplo, até para ter uma questão de planejamento, porque por enquanto eu estou planejando com R$500, né, mais ou menos, uma carta a menos ali por segurança, mais R$500. Só que se esse valor subir muito, né? Vamos lá, meus baixinhos comem filé mignon. Eu acostumei eles mal e eles comem filé mignon. Então eu sei o preço do filé mignon. O filé mignon custava R$60 o quilo há 1 ano e meio, 2 atrás. Custa 120 hoje. É muito mais do que o raio dos 7% do consórcio. Verdade. Então cai nisso. A prestação, a correção do INCC, não dá para a gente extrapolar ela para 10, 15 anos, porque o mundo vai estar diferente, o país vai estar diferente, e o quanto a gente ganha vai estar diferente. Até uns anos atrás, o salário mínimo era R$600, agora é 1.000 e sei lá quanto. Então, as coisas vão evoluindo meio que nessa proporção. Pode ser que não evoluam no mesmo tempo. Ok, esse valor já aumentou agora esse ano, mas ainda falta mais meio ano para o meu salário ter acompanhado. Mas, de repente, a coisa... ele acompanha e já acompanha com um pouquinho mais de correção, então cai nisso. Eu sempre digo, faz a quantidade de cartas que te permita pagar o valor mensal sem perder o sono. E o sem perder o sono inclui essa questão de não fazer no limite. Eu posso pagar 1.000 por mês porque eu tenho isso de sobra. Não, se tu pode pagar 1.000 por mês, calcula como tendo 900, 800 por mês. E não os 1.000. Ou calcula esses 1.000 por mês, sabendo que tu tem alguns extras que tu pode abrir mão sem grande prejuízo na tua vida. Tudo bem, eu não vou viajar para a Europa 2 vezes por ano, eu vou viajar só uma vez. Tá. Show de bola. Não é para tanto, mas é isso. Assim, não faz o plano de consórcio no limite para pagar. Sempre deixa uma margem. E a outra coisa importante, quando tem essa possibilidade, é já ter uma reserva de emergência prévia que te ajuda. O consórcio aumentou antes de eu começar a melhorar a minha situação pessoal. Então, eu tenho essa reserva que eu posso contar como lastro aí, enquanto a coisa não acompanha. Lá do teu artigo que eu vi isso daí, que era falando em filé mignon, né? O filé mignon do consórcio aí também. Se era sobre a questão da desistência. Se eu consigo, nesse grupo, por exemplo, comprar se tiver uma oportunidade, tiver condição, de comprar uma carta de um desistente, por exemplo, que existe um lucro aí também, né? E outro lucro que existe também seria na participação de lance, que outras pessoas não podem dar, e eu participo no lance e pego uma parte dessa porcentagem do lucro. Essas duas possibilidades. O lance a gente tira do próprio crédito, então não precisa do valor para isso. Então, teve uma época em que não tinha essa possibilidade e que eu tinha uma carteira de clientes que estavam aptos a dar lance na carta dos outros que não tinham essa condição. Isso já aconteceu no passado não tão recente, já faz um bom tempo. Então, isso não tem. A questão de comprar uma carta de alguém desistente é que é meio elefante branco, assim, é difícil de aparecer. Não é elefante branco o termo, mas enfim, é difícil de aparecer, porque normalmente as minhas vendas elas são muito redondinhas. Eu tento explicar ao máximo para não pegar alguém que possa correr o risco de
de ter esse problema. E quando tem esse problema, o jeito menos prejuízo disso aí realmente acaba sendo cancelar a carta só. Porque para quem compra a carta não contemplada, vale a pena obter um desconto que seja considerável. Então, se alguém pagou ali 7 parcelas, 6 parcelas, 10 parcelas, e tu vai entrar pagando 5 na frente, é muito pouco desconto para ti, para justificar esse valor na frente que tu vai pagar. E esse valor na frente que tu paga, ele tem um custo tal que vai acumulando à medida que o tempo passa, que não tem porquê tu botar na frente se as tuas chances de contemplar são as mesmas numa que tu começa desde o início. E esse valor extra, ele é muito pouco para compensar algo que na hora da venda vai fazer bem menos diferença do que ela fez na hora que tu comprou. Então só valeria a pena entrar nisso se fosse, fazer disso um negócio de comprar cartas não contempladas, mas aí envolve vários outros problemas de mercado, de como achar essas cartas e como buscar, porque não são tão simples assim de... Fabrício, pegando o exemplo que você dá nas suas aulas, de começar com 5 cartas, e depois da contemplação da primeira, e considerando que ela ocorra cedo, você sugere que compre outras 2 cartas com o valor ou o rendimento que você obteve nessa venda da primeira carta contemplada, correto? Isso, com aquele adendo de... com 5 cartas, tu já tem, tu vai ter uns 20 e poucos mil aí de lucro, tu vai ter o suficiente para pagar por 4 anos daquela carta extra. Da carta extra. Então, essa carta tu tem boa chance de contemplar uma segunda delas a tempo de ter o lucro bancando o restante das que ainda não contemplaram. Então, eu digo para fazer isso, mas com esse adendo. Tu já tem 5 cartas, não é para quem faz uma carta de cara começar com 2, por exemplo, quando contemplar a primeira. Certo. Essas cartas extras, a minha dúvida é a seguinte, essas cartas extras que você vier a comprar ali 10 meses, 15 meses após o início do investimento em 5 cartas, essas cartas não vão ser compradas no mesmo grupo, correto? Vão ser compradas em outros grupos. Isso. E aí, sendo 1 ou 2 cartas, você não vai ter uma grande probabilidade de ser contemplado em sorteio. Seria isso mesmo, né? Sendo em outro grupo. Porque aí você vai estar nesse novo grupo com menos cartas, correto? Sim, mas as probabilidades elas são independentes de grupo, entre aspas. Porque nos grupos com as mesmas características, a gente tem o mesmo sorteio para todos eles. Então, tem o sorteio num globo com 999 bolinhas para os grupos com 999 cotas. Então, qualquer grupo que tu esteja, tu vai participar do mesmo sorteio, onde as tuas cartas vão estar bem distribuídas ao longo dos grupos e ao longo dos outros participantes para não concorrer tão diretamente entre si. Então, tu estando próximo suficiente da cota sorteada, as tuas probabilidades são semelhantes, estando no mesmo grupo ou não. Porque à medida que eu vou comprando cartas extras e não vou entrando no mesmo grupo, eu não vou ter a mesma probabilidade de ser sorteado que eu tinha lá no início, quando eu entrei no investimento com 5 cartas no mesmo grupo. Não, tu vai ter menos até pela própria característica de que o grupo novo começa cheio e aquele que tu estava já teve várias entregas. Então, as probabilidades, elas, no momento em que tu entra num ponto zero, tu tem todas elas nesse cálculo do ponto zero. No momento em que o teu grupo vai andando, tu vai melhorando as tuas probabilidades, mas ao mesmo tempo vai diminuindo a tua rentabilidade porque já passou um tempo.
Quando tu bota uma carta num grupo novo, tu volta a probabilidade um pouco para menor, mas tu aumenta a tua potencial de lucratividade um pouco para maior. Então, uma coisa equilibra a outra. Entendi. É porque a minha dúvida, no final das contas, é se essas cartas extras você poderia comprar no mesmo grupo para você manter uma maior chance e probabilidade de ser sorteado, né? Não vale a pena. Às vezes até tem vaga nesses grupos, mas não vale a pena por essa questão de que quando tu entra num grupo em andamento, tu tem que fazer ele em prazo menor para compensar aquele prazo que já andou. E aí tu tem prestações maiores e a tua probabilidade, no caso, diminui por conta da lucratividade que tu vai ter nela. Tu abrir mão de lucratividade em prol de estar num grupo que teoricamente não vai te dar nada demais, porque se tu entrar na cota, tu tem a 100, a 200, a 500 e a 600. Se tu entrar na cota 800 no grupo novo ou no teu grupo atual, ela é a cota 800 igual. Não muda a tua probabilidade de contemplar ela. Qualquer dos grupos tu vai ter a mesma chance. Porque assim, no início do investimento eu teria 5 chances no mesmo grupo, né? Na carta extra eu passaria a ter 1 ou 2 chances no grupo novo, né? Não, na verdade tu continua no total com 5 chances numa mesma escala de 1 a 1000, de 1 a 999. Porque o sorteio é o mesmo. Tá. O grupo, mas o grupo não seria do 1 ao 999? Sim. Só que tu tem que cair relativamente próximo para tu ter chance de contemplação. Então, se cair a cota 800, não interessa em que grupo esteja a tua cota 800. Entendi. Tem um pouco de diferença, porque naquele grupo que já correu mais tempo, muitas pessoas já foram entregues e talvez caia a cota 790 e dos 790 até o 800, todos já foram contemplados e a tua seja. E no grupo novo, dos 790 ao 800, tu só tenha tido 2 contemplados ainda e aí não chegue no teu. Isso acontece. Mas essa diferença ela não é significativa no cômputo geral para justificar tu entrar num grupo com menos parcelas e pagar mais prestação e ter um lucro menor no final. O sorteio é um só para todos os grupos? É isso? Para todos os grupos com a mesma quantidade de cotas. A Rodobens tem vários sorteios, porque tem grupos de 244 participantes, de 300 participantes, tem grupos de prazos, cotas e coisas distintos. Mas para esses grupos que a gente usa como investimento, todas são o mesmo sorteio. Eu achei que a Rodobens fazia um sorteio para cada um dos grupos. Não. Tem centenas de grupos ao longo da história que vão sendo abertos e criados, então é para facilitar ao máximo ali o processo, senão não acabaria nunca a Assembleia. Tá. Então não tem muito problema mesmo com a queda de probabilidade de ser sorteado com essas cartas extras. E nem quando muda. Eu tenho planos meus que são de 600 participantes, eu tenho planos meus que são de 650, e eu tenho planos nesses que eu indico de agora, de 999 participantes. E os de agora são os probabilisticamente são os melhores, porque nos outros, apesar de ter menos participantes, só é válido o lucro na contemplação pelo sorteio. Então, em termos de concorrência, esses grupos, apesar de terem mais gente, probabilisticamente são melhores. Entendido. Tá ótimo, muito obrigado. Tudo bom, Fabrício? Prazer falar com você. Tudo beleza? Tudo certo. Legal. Eu já tenho essa ideia aí, essa vontade de fazer o consórcio, mas desde o início eu tinha a ideia de contemplar, comprar o imóvel e colocar ele para alugar e fazer com que pagasse o restante das parcelas, né? Eu tenho cliente que faz isso, eu tenho cliente que constrói kitnet, eu tenho cliente que compra imóvel pronto para alugar, e eu tenho os clientes que vendem a carta e não se envolvem com o imóvel, nem com todos os custos que tem com eles, e nem com todos os abacaxis e incomodações que eles trazem. Legal. E aí, quando eu te conheço há pouco tempo, né, pelo Instagram, e aí eu achei interessante essa parte de venda
da carta contemplada para crescimento de patrimônio, né? Eu achei bem interessante isso daí, isso me chamou a atenção. Falei, pô, acho que é mais negócio do que ficar com abacaxi de alugar e tudo mais, né? Isso, eu gosto de me meter em fria, então eu faço de tudo, mas o forte aqui em casa é vender com lucro e vamos fazer o giro. Entendi. E em cima disso daí, a minha dúvida está na parte do processo de venda, né? Uma vez que a minha carta ela foi contemplada, né? Aí existe um segundo processo, né? Que a gente do grupo que está com você aqui, do nosso time aqui, como funciona esse processo da venda e se você passa essa garantia para a gente que ela vai ser vendida, né? E em quanto tempo, mais ou menos, ela vai ser vendida? Porque depois de contemplada, o valor da parcela, ela sobe, né? Ela tem os 30% a mais, né? Então, mais essa preocupação de... Legal, uma vez que eu fui contemplado, e aí, como funciona esse processo? Tem uma garantia que você vai vender? Porque a gente não vai ter outro meio para fazer essa venda, né? Não vou anunciar no Mercado Livre que eu tenho uma carta contemplada, né? Então seria... Tem gente que faz isso, mas não precisa. Não, tem esse mercado de cartas contempladas, ele é um mercado secundário bastante forte. Tem bastante gente atuando exclusivamente vendendo e negociando, intermediando cartas contempladas. O que acontece nesse mercado secundário? Normalmente o pessoal que trabalha com isso quer o meu pescoço, porque eu ensino como fazer a conta de quanto vale a carta contemplada, e eles querem comprar pelo menor preço possível para poder vender pelo quanto ela realmente vale. Então, é um pessoal que não gosta muito de eu falar tão abertamente e divulgar tão forte o que eu divulgo. Mas tu não teria dificuldade de vender a tua carta contemplada, e dado que, mesmo cobrando bem por ela, ainda assim o pessoal consegue botar uma margem em cima, tu consegue fazer isso independente de mim. Mas eu tenho já fila de espera de gente interessada nas cartas contempladas, então costuma ser muito rápida a venda da carta. Coisa de 1, 2 semanas, já tenho ela encaminhada, o comprador pronto, e aí é só o tempo da papelada mesmo, do documento de transferência da Rodobens, da tua assinatura, confirmar tudo e coisa e tal. Então é muito, muito tranquilo isso. Não tem garantia de que eu vá vender a tua carta, mas em 20 anos nunca aconteceu de eu não vender. Então, na prática, a prática supera qualquer teoria. E agora, esse ano, na verdade, dia 21 de dezembro do ano passado, teve o aperto de mãos. Eu estou montando um negócio exclusivo para essa intermediação de cartas contempladas com outros sócios, gente grande, com 30 anos de atuação aí no mercado, não no mercado de consórcio, mas no mercado financeiro e de gestão. Então, a gente está montando um negócio bem mais robusto do que a forma meio que doméstica que eu vinha fazendo até hoje, até porque o volume que eu tinha até hoje, ele comportava ser feito dessa forma mais pessoal, e agora o volume está começando a ficar acima do que eu consigo fazer sozinho. Então a gente está organizando algo absurdamente mais robusto, que vai dar toda essa vazão aí com muita tranquilidade para todas as cartas que estão vindo. Eu sempre começo com o de 30%, porque no início do grupo, como a ordem de contemplação é sorteio, lance livre, fixo de 30 e fixo de 20, no início dos grupos costuma não ter saldo para entregar o de 20. Então, eu sempre oferto de 30. À medida em que o grupo vai andando e o saldo estabiliza, aí eu vejo qual tem menos concorrência, e aí eu chaveio para um ou para outro de acordo com isso, para melhorar a probabilidade da carta contemplar. Então a gestão das probabilidades fica toda com... Sim, eu cuido de tudo por aqui. Outra coisa,
um grupo ele fica fechado desde o início, ou seja, ele é um universo fechado, ou ele fica entrando e saindo pessoas? Como é que é isso? Não, os grupos da Rodobem são grupos fechados. Então, no momento em que ele pode começar com menos participantes do que o total, ele precisa ter pelo menos o suficiente de arrecadação para entregar uma contemplação. A Rodobens nunca roda ele no limite, então acontece às vezes de ter programado um grupo para abrir em janeiro e ele só abrir em fevereiro a primeira assembleia por conta dessa questão, e aí vai entrando as pessoas até completar o número de cotas. E o único jeito de entrar novos participantes é se alguém efetivamente cancela, porque aí uma cota cancelada, a Rodobens coloca alguém para substituir e continuar o pagamento daqueles valores. Então é isso, o grupo ele é fechado, mas tem uma dinâmica de entrada e saída de participantes por conta dessa questão aí de... No início do grupo tende a ser mais caótico, mas tende a estabilizar, seria isso? Isso. Essa estabilização é coisa de uns primeiros meses ali, até a coisa se acertar. Você sugeriria, então, fazer com lance embutido a contemplação ou com dinheiro próprio? Lance embutido. Porque pensa comigo, tu tem uma carta de 100 mil que tu contempla com um lance de 30, só arredondando valores. Uhum. Se tu tirar esses 30 do crédito, tu fica com uma carta de 70 mil. E tu vai vender ela por 20. Está alavancando 50 mil, então. Uma carta de 70, tu vai vender por 20, tu alavanca 70 mil. Agora, pensa essa mesma E a taxa de administração nesse caso? Não, só arredondando valores. Agora, tu pensa nessa mesma carta de 100 que tu contempla com esse lance de 30 e tu paga esses 30. Tu vai ter, então, esses 30 mil pagos e a carta de 100. Só que tu vai ter que vender, para ganhar os mesmos 20, tu vai ter que vender ela por 50. Então, entendi. E quem compra vai alavancar 50, porque vai te dar 50 e vai pegar 100. Então, entre alguém te dar 50 e pegar 100, alguém te dar 20 e pegar 70, para quem compra dá no mesmo, só que é muito melhor pagar menos para ti do que mais. Certo. E o teu lucro é o mesmo, são os 20. Então, não tem nenhum sentido a gente pagar o lance fixo com o próprio capital. Certo. E a questão do imposto de renda, se vender no mesmo mês, né? E se acontecer de eu não vender no mesmo mês, o dinheiro fica aplicado também em fundo de investimento, em CDB? Não é vender no mesmo mês para ser isento do imposto de renda. É fazer uma venda de 35 mil no mês. Então, se tu tivesse duas cartas contempladas, ou se tu vender uma carta por mais do que 35 mil, aí tu tem que pagar imposto de renda. Se tu tiver duas cartas contempladas, não. Se tu vender as duas no mesmo mês. Certo. Então, eu não necessariamente eu preciso vender no mesmo mês. Eu posso... Não. Você pode arrumar um comprador daqui a 2 meses, daqui a 3 meses? Isso, não tem prazo para venda, e enquanto ela não é vendida, enquanto ela não é usada, ela continua rendendo, fica rendendo num fundo de renda fixa do próprio grupo ali onde tu tem a carta. É CDB que fica? É um fundo de renda fixa comum do banco onde o grupo tem a conta. Então, tem grupos que têm conta no Banco do Brasil, outros no Bradesco, outros no Itaú. Varia bastante, até por diluição de risco da administradora em relação aos grupos todos. Entendi. Não, bacana demais. Show de bola. Obrigado, hein? Legal. Com relação à possibilidade de usar o FGTS, seja para amortização, seja para liquidação, é possível ou não? Tu pode usar o FGTS no consórcio, mas, por exemplo, se tu usar ele para ofertar um lance e tu for contemplado usando ele, tu tem que obrigatoriamente comprar um imóvel seguindo todas as regras de uso do FGTS. Okay. Aí, da mesma forma, se tu tem um consórcio no qual tu já utilizou num imóvel, dependendo das liberações do FGTS em relação às regras lá da Caixa, tu pode usar ele para amortizar as prestações do consórcio que tu tem nesse imóvel. Tu não consegue usar ele
independente de um imóvel. Então, a finalidade muda a depender da utilização ou não do recurso da FGTS. Isso, o FGTS necessariamente tem que obedecer todas as regras da Caixa mesmo. Tem que usar para comprar um imóvel, não pode ter tido outros 5 anos antes de estar fazendo essa operação, ser na mesma cidade onde tu mora, enfim, todas as regrinhas chatas lá do fundo mesmo. Perfeito, tá ótimo então. Obrigado, Fabrício. Beleza. Wilson. Tu falou que vendendo uma carta acima de 35 mil tem imposto de renda. Qual seria a porcentagem de imposto de renda que cai? Tem 15% sobre o lucro. Qualquer valor que seja. Qualquer valor, é sobre o lucro. Tu pagou 20 mil até então naquela carta, vendeu ela por 40, vai pagar 15% sobre os 20 que tu está lucrando. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ter um cliente que eu calculei o valor e a tua carta ela vale 36 mil no mercado, para calcular o quanto vale a pena para o comprador pagar nessa carta. Ela vale 36 mil, mas se tu vender por 36 mil, tu vai pagar 2.400 de imposto de renda sobre o lucro. Então, vende ela por 35, que tu fica isento do lucro, mas tu vai diminuir R$1.000 do teu lucro, perde menos da tua venda, mas tu vai economizar 1.400 do imposto que tu não está pagando, os 2.400 de diferença. Entendi. Vamos lá. No sorteio da Assembleia, você pega automaticamente e faz para todo mundo 30%? Primeiro sorteio é do grupo, né? O sorteio primário, né? E aí depois você pega para todos os seus clientes e já joga no 30%? Para todo mundo no 30%. Isso. Todo mundo concorre de igual para igual e vai pegar o que está mais próximo daquele número que foi sorteado, mais próximo seguinte ao número que foi sorteado. É sempre assim, por exemplo, saiu 100, vai o 101, 102, sempre na crescente? Sempre crescente. No lance, se você estiver só participando do lance único? Não, só o sorteio. Sorteio, a média, 6 anos. Dependente da 30% de lance único? De vez em quando, da lance fixo, por volta de 30% dos participantes ofertam. Então, a gente tem aí de 3 a 4 anos de média para contemplação. Entendi. Uma última perguntinha. Você falou que limita a quantidade dos seus grupos. Qual o tamanho você tem? Pode compartilhar com a gente esse número? O tamanho não é um limite 100% rígido, mas por volta de 30%, quando possível um pouquinho menos, para a gente manter as probabilidades bem lá em cima. Ou seja, 30% dos 999 lá, né? Isso.